Olá, este é o canal Textelling Activities. Seja bem-vindo. Hello everyone, welcome to the Textelling Activity channel. I'm here for a new tutorial for you teacher and I will talk a little bit about the reading strategies. Bom, como eu disse, eu vou falar um pouco sobre as estratégias de leitura, né, que são os Reading for Detail, o Predicted Content, o Skimming, o Scanning. Né. Além disso, eu também vou falar um pouco sobre a negociação de sentido, fazendo uso aí das palavras cognatas, das palavras-chave, né. Lembrando que a palavra-chave é aquela que se repete muito ao longo do texto. E a palavra cognata é aquela muito parecida ou às vezes mesmo idêntica às palavras da língua portuguesa, né? Eu sei que para muitos, né, essas estratégias de leitura que eu citei não é nenhuma novidade, né? Muitos já conhecem e já fazem uso dessas estratégias em suas aulas. Porém, para alguns, né, como eu digo sempre, nós temos vários contextos em várias pessoas, com vários professores, né, pode ser uma novidade. Ou então esse professor ainda não consegue enxergar como eu acabo usando textos e atividades retiradas do caderno do aluno, e dentro do caderno do aluno nem do caderno do professor não está escrito: neste momento você está usando a estratégia, né, de skimming, ou de scanning, ou de reading for detail. Não está escrito isso ali, e por isso mesmo, às vezes a gente passa despercebido. A gente está fazendo atividade com o aluno, está usando essas estratégias e não está reconhecendo às vezes essas estratégias na forma teórica, como eu vou apresentar aqui. Portanto, nós veremos agora a seguir, né, um breve vídeo explicando essas teorias, né, de uma forma mais formalizadas, né, e exemplificando na prática essas estratégias de leitura dentro de atividades do currículo oficial do Estado de São Paulo. Logo após esse vídeo, eu volto um pouquinho para dar um pouco mais de detalhes, né, um pouco mais de comentários. E é isso. Vamos ver o vídeo? Estratégias de leitura. Reading Strategies. As principais estratégias de leitura são Predicting Content, Scanning, Skimming, Reading for Detail. Predicting Content. Para familiarizar-se com o texto, é uma boa ideia fazer previsões, olhando imagens e títulos, antes de iniciar a leitura, refletindo sobre as seguintes perguntas. O que a imagem mostra? O que o título e o subtítulo revelam? Que assunto esse texto deve abordar? O que você já conhece sobre o assunto? Scanning. É também uma leitura rápida, porém buscando alguns itens mais específicos no texto, como números, símbolos, palavras em destaques, etc. Nesta atividade, por exemplo, usa-se a estratégia de leitura scanning, pedindo para se dar uma olhada no pôster e retirar informações como o nome do evento, data e local, modo de comprar e pagar por ingressos e os contatos do evento. Skimming. Trata-se de uma breve leitura para se ter uma ideia geral do significado do texto, principalmente na leitura de palavras-chave e tópicos. Com uma breve olhada no layout dos textos, podemos descobrir o seu gênero e suporte, um formulário online. Já na pergunta seguinte, o que Miyuki e Bernard querem, na observação dos títulos e das alternativas, descobrimos que eles querem find a key pal, ou seja, encontrar um amigo para se corresponder. Reading for detail. É a leitura detalhada para entender a função do texto e nele buscar informações bem específicas, levando à sua efetiva compreensão. Nesta atividade, por exemplo, é necessário que se leia nos formulários online todas as informações sobre Miyuki e Bernard, para que seja possível circular as alternativas corretas e assim completar as frases. Ok, voltando. Como nós acabamos de ver aí no vídeo, esse movimento de leitura, né, fazendo uso dessas estratégias, ela está embutida nas atividades do caderno do currículo. Como eu disse antes, a gente faz o uso e às vezes nem percebe e elas estão aí. Okay? Além disso, também gostaria de esclarecer que essas fronteiras, né, nomes dados a Reading for Detail, Predicted Content,
skimming, scanning. São fronteiras estabelecidas somente para formalidades pedagógicas, né? Pois uma estratégia acaba interferindo no campo uma da outra. Por isso a dificuldade, às vezes, de se perceber, de se observar e separar, às vezes, um recurso um do outro, de se entender realmente qual que é um, qual que é outro, porque elas se fundem muito, né? Elas só estão separadas nesse nome didaticamente, pedagogicamente, para a gente poder realmente formalizar e realmente conseguir visualizar um pouco como essas estratégias funcionam, o funcionamento dessas estratégias, porque na prática uma envolve a outra, ok? Podemos notar também que, além de servirem para qualquer outro texto da atividade ao longo do currículo de língua inglesa, né, eu dei um exemplo do 8º ano do ensino fundamental, mas essas estratégias servem para qualquer outro texto, né? Então, por isso que o vídeo eu não explorei, né, atividades, justamente porque serve para qualquer outro texto. Vai ser igual, vai ser a mesma estratégia, vai ser o mesmo movimento, né, de skimming, de scanning, né, de observação. Como eu disse, o próprio currículo ele já incute, né, ele já coloca estas estratégias embutidas, né. Além de servir para todos os textos, ele serve também para qualquer outra língua, para qualquer outro componente curricular. Então, essas estratégias podem ser usadas na biologia, pode ser usada na sociologia, pode ser usada na história, né? Afinal de contas, elas são bem parecidas, se você colocar no português bem claro, elas são bem parecidas com as estratégias de leitura da língua portuguesa. Algumas características próprias para a leitura da língua estrangeira, né? Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Né, quais são essas características próprias, que é a busca da palavra cognata, esse tipo de coisa que a gente já não faz quando já está fazendo a leitura de um texto de língua mãe, né, que não exige um pouco dessa tradução, dessa coisa de significados, né, nessa questão do sentido, né, de uma língua para outra, né, para se ter a compreensão, né. Quando a gente lê em português, a gente já faz a relação do sentido imediatamente, não necessita dessa etapa da tradução que os alunos muitas vezes necessitam para se compreender um texto em inglês. Continuando o tema da negociação de sentido e a compreensão textual em língua inglesa, essa negociação ela pode ser mediada muitas vezes de forma oral, né? O professor simplesmente pode fazer perguntas, né, de predicted content, né? O que você observa nesse texto? Sem o aluno formalizar, né? O aluno só responde ali oralmente, faz um debate, sem formalizar em texto, né? Sem criar uma resposta mesmo escrita. Dentro dessas estratégias, nós podemos seguir algumas etapas, né? Após essa observação rápida que a gente faz, né, com o aluno nesse debate, né, que ele está prevendo, ele está fazendo a previsão do conteúdo, a gente pode seguir para umas outras etapas mais apropriadas, na verdade, a questão da leitura da língua estrangeira. Então, a etapa seria o seguinte: você pede para o aluno, primeiramente, colocar a palavra-chave, nada mais é do que as outras estratégias que a gente já viu. Palavra-chave. Então, né, vai lá, anota a palavra-chave. Na sequência, né, o aluno pode começar a anotar, a sublinhar as cognatas. Vai ter uma infinidade de cognatas, né? Aí, nessa parte, na sequência, o que o professor pode fazer? Junto os alunos em grupo, eles já podem estar, né, em grupo, agrupados antes, né, nas etapas anteriores, mas nesse momento é importante que eles estejam agrupados, porque o professor vai pedir para ele começar a anotar dentro do texto as palavras que eles reconhecem, né, que eles já trazem na sua bagagem vocabular. Então, colocar em grupo faz com que um tenha a sua bagagem e apoie a bagagem do outro e complemente um ao outro aí, né, na compreensão do texto. Enfim, fazendo essas três etapas de palavra-chave, de cognata e de palavras previamente conhecidas na sua bagagem vocabular que o aluno traz, provavelmente ele já vai conseguir dar conta das atividades. Ele já vai conseguir compreender o texto num geral, né, a ponto de poder dar conta das atividades e responder, né, devidamente os exercícios do caderno. Caso, né, o professor note que ainda tem uma grande dificuldade de se compreender o texto, aí ele pode fazer o quê? Mediar o sentido, fazer uma negociação com a sala toda e começar a criar um glossário na lousa.
mas sempre junto com a sala, sempre perguntando, sempre alguém ou outro de outro grupo, né, que não estavam juntos, sabe a resposta daquela palavra, né? Às vezes um grupo levantou palavras, outra palavra, daí faz uma coisa geral na sala, isso também facilita. Ou, se o professor quiser, daí e somente daí, né, lançar a mão do dicionário, né? Entregar o dicionário para os alunos, ou um dicionário eletrônico que seja, né? Pode ser impresso, pode ser eletrônico hoje em dia, e para o aluno procurar as palavras que faltaram aí para a compreensão dele. Então, na sequência, nós vamos ver um pequeno vídeo mostrando um pouco desse movimento das estratégias de leitura, da procura da palavra-chave, dos cognatos, porém dentro de uma atividade da terceira série do ensino médio, né? Lembrando que esse texto que vocês vão observar agora como exemplo, ele também já foi narrado em Textelling há um tempo atrás, eu fiz em 2015, coloquei no YouTube há pouco tempo, né, pois o canal é recente, mas eu já tenho esse Textelling há algum tempo, e quem se interessar, procure por lá, está com o nome de Volunteer, né, e, bom, vejamos então um pouquinho o vídeo, e logo após eu venho simplesmente para uma consideração final e me despedir, ok? Até mais, pessoal! Utilizando palavras-chave e cognatas. Os objetivos nesta atividade são reconhecer marcas do gênero textual, identificar o assunto principal do texto e seu suporte, ou seja, seu meio de veiculação. Antes da leitura, peça aos alunos que observem a atividade no geral, notando o tema do caderno, o título da situação de aprendizagem e respondam oralmente o assunto central do primeiro bimestre. Em seguida, peça aos alunos que procurem pelas palavras-chave e cognatas para compreender sua mensagem. Feito isso, direcione o olhar dos alunos aos detalhes ao redor do texto principal, notando que as palavras estão em ordem alfabética. Finalmente, os alunos devem chegar à conclusão de que se trata de um verbete ou entrada de enciclopédia, com o objetivo de dar informações, explicações e definições. Somente finalizando e dando um resumo aí do que nós vimos, né? Nós vimos aí as estratégias de leituras bem conhecidas aí dos professores de língua inglesa, né? O skimming, o scanning, o predicting e o reading for detail. E também vimos algumas estratégias de negociação de sentido, né? As etapas aí da busca por palavra-chave, palavra-cognatas, fazer a negociação com o glossário, né? Entregar o dicionário para o aluno para que ele possa compreender por completo e conseguir dar conta das atividades. Bom, eu acredito que tenha sido útil, eu espero que seja um subsídio bom aí para os professores que estão iniciando ou para os professores ainda que sentem algumas inseguranças ainda em relação a como usar estratégias de leitura, né? E também tenha servido para que vocês visualizem um pouco dessas estratégias acontecendo dentro do currículo oficial do Estado de São Paulo. Então é isso, a gente se vê no próximo tutorial, até mais. Aproveite, inscreva-se, deixe seu like nos vídeos e muito obrigado.